Vamos para a nossa lição? Abra aí na página 68. Livra-nos do mal, é o tema dessa manhã. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. Só aumenta um pouquinho porque eu não estou ouvindo nada aqui. Por favor. Vou tentar não gritar. Vou tentar. Não prometo muito. Salmos capítulo 121, 7 e 8, está aqui na nossa revista. Diz assim, ó: o Senhor guardará você. Voltando. O Senhor guardará você. Seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, abrirmos a Tua palavra e meditarmos um tema tão importante quanto esse. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, venha nos dar o entendimento daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E que sejamos fortalecidos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bom, livra-nos do mal, tema desta manhã. Você tem pedido ao Senhor isso? Você tem buscado ao Senhor isso? Deus, me livra do mal. Hoje a gente vai ver, né, o que é esse mal que o Senhor Jesus estava mencionando nesse ensinamento na oração do Pai Nosso. Então, hoje nós vamos falar na introdução, né, é o primeiro ponto dessa revista. O segundo ponto é entendendo o que é o mal. Terceiro ponto, o mal que o inimigo planeja, o mal à nossa volta, a estratégia do inimigo. Nós vamos falar no quarto ponto sobre o mal que está no mundo. Quinto ponto é o mais interessante. O que diz, irmãos? Isso. O mal que há em mim. Poucas pessoas conseguem enxergar essa parte. Conseguem, às vezes, enxergar muito o mal nos outros, mas nas próprias atitudes é um desafio muito grande. E o sexto ponto, é claro, é a conclusão. Vamos ao início, a introdução. Eu separei algumas chaves ali, alguns pontos, umas frases que eu considerei muito bacana, né, e destaquei em cada um desses tópicos. Mas eu queria começar pela introdução, lendo com os irmãos a revista, que vai dizer assim, Mateus capítulo 6, na parte A e o 13 na parte B. Portanto, orem assim: livra-nos do mal. São as duas partes dos versículos, né? Portanto, Jesus falando, portanto, orem assim, livra-nos do mal. Jesus começou a ensinar os seus discípulos a orar, primeiramente usando a conjugação conclusiva, portanto, entre aspas, para encerrar o assunto de como eles não deveriam orar, entre parênteses, deixando de lado a hipocrisia dos religiosos locais. Em seguida, ele avançou com a instrução imperativa afirmativa: orem assim, elencando tópicos didaticamente colocados em sequência magistral, demonstrando qual deve ser o foco no diálogo com Deus. Dentre esses assuntos, está a questão de como devemos encarar a convivência com o mal. Qual deve ser a nossa atitude com relação a ele? Para responder a esta pergunta e termos um melhor entendimento do problema, tomei a liberdade de isolar o nosso assunto do conjunto da oração, juntando com a ordem inicial de Jesus. Abre aspas, portanto, orem assim, livra-nos do mal. Fecha aspas. Fiz isso para mostrar que, em relação ao mal, Jesus ensinou que não podemos... O que, irmãos? Foi a frase que eu destaquei ali nesse tópico.
não podemos subestimar o mal. Entenda isso, irmãos. Não podemos subestimar o mal. Não é porque você tem todo o poder e autoridade no nome de Jesus que você tem que subestimar o poder do império das trevas. Não estou dizendo para você ter medo, não é para você ter medo, não é para você ter receio, não é para você deixar de agir porque não, peraí, eu tenho que ter preocupação. Não, não é isso. Mas o que você não pode fazer é negligenciar. Você tem que ficar alerta. É como um sentinela, que precisa sempre vigiar. Não pode. Não pode deixar e baixar a guarda. Então, entenda isso. Não subestime o mal. Aí, continuando aqui, Jesus ensinou que não podemos subestimar. E que esse é um combate que precisa ser constante, objeto das nossas orações. Ele também adverte que devemos proceder com toda a humildade, sabendo que se Deus não nos livrar do mal, fatalmente seremos tragados por ele, em alguma das suas formas. Outro ponto que eu destaquei ali na introdução foi que nós devemos proceder com toda a humildade. 2 pontos: não subestime o mal e proceda com toda a humildade. Tópico 2, entendendo o que é mal, Entendendo o mal. Entendendo, essa palavra entender não é para você compreender, mas é para você pensar na origem do mal, ok? Então assim, entendendo o mal não é para você compreender o mal, não é o significado dessa palavra, mas é para você pensar na origem, na raiz do mal. E aí a gente vai falar sobre isso em 1 Tessalonicenses, como está na sua revista, capítulo 5, 22 e 23, vai dizer assim, abstenham-se de toda forma de mal, ou seja, ele tem multiformas. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mal? Pergunta que o autor da revista faz. O que é mal? A maneira mais simples de entendermos essa questão é sabermos que existem o mal moral e o mal natural. Eu fiz questão de destacar ali, Existem 2 tipos de mal, vamos dizer assim, O mal moral e o mal natural. Você conhece a diferença? Quem conhece aqui a diferença do mal moral e o mal natural? Que ótimo, que bom. Vamos aprender juntos, irmãos, porque isso também é muito bom para mim. O mal moral é a rebelião contra Deus, o pecado. Já o mal natural aponta ao conjunto de consequências dessa rebelião. Então, o mal moral é quando nós infringimos uma lei de Deus, é quando nós nos rebelamos contra Deus. Pecado é a origem disso. O segundo mal, que é o mal natural, é a consequência do nosso pecado, É o resultado. Se a gente colocasse assim em termos de semeadura, é o que nós colhemos. Isso é um mal natural. Então, entenda, nós semeamos o pecado e nós colhemos aquilo que está escrito aqui, castigo. Então, nós semeamos o pecado e colhemos o castigo. Não quer colher castigo, não semeie o pecado. Então, o que você semeia, você vai colher. Então, a gente precisa entender isso, A gente precisa se aproximar em relação a este entendimento. Por exemplo, na nação de Israel, no Antigo Testamento, a gente pode observar muitos inícios ali de trajetória dos reis, que falava assim, o rei tal fez tudo que era bom, e por isso Deus abençoou ele. Já o rei sucessor fez tudo o que era errado, que não deveria ser feito, e teve uma consequência na sua trajetória. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a graça de Deus, o amor de Deus veio para nos libertar do pecado. Amém, irmãos? Amém. Veio para nos libertar do pecado. Glória a Deus por isso. Continuando a leitura da nossa revista. De todo modo, ambos,
olha só, ambos, né, falando em relação aos maus que nós mencionamos acima, estão intimamente ligados, ou seja, o pecado e o castigo está intimamente ligado. O homem, no início, foi colocado num jardim perfeito, no qual desfrutava de relações perfeitas com o Criador. Entenda, existia uma perfeição, existia uma harmonia, existia uma naturalidade, existia um ambiente maravilhoso na criação do mundo. Era bom demais. Talvez assim até pense, né? Uma pessoa pense assim, poxa, se eu vivesse nessa tranquilidade, nessa maravilha, minha vida seria perfeita. Olha, eu não ia nunca me desviar. Não se apegue nessa falsa ilusão, não. Porque esse homem e essa mulher tinham tudo perfeito à sua volta, mas mesmo assim se desviaram. Não é verdade? Então, precisamos ter cuidado nesse sentido, precisamos ter atenção nesse sentido, para que a gente não abra brechas, para que mude as coisas na nossa vida. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. O homem, no início, foi colocado num jardim perfeito, no qual desfrutava de relações perfeitas com o Criador, a mulher e a natureza. Mas quando ele desobedeceu a Deus, cometeu o mal moral, pecado, gerando consequências terríveis, que podemos chamar de mal natural, não somente para ele, mas para a sua descendência e sobre a criação. Então, olha só, entenda que às vezes, não somente o mal que cometem à sua volta, mas talvez o mal que você pode cometer, pode trazer consequências para a sua vida, mas também para a consequência da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Você lembra disso? Presta atenção nisso. Vamos lá, vamos botar no nosso natural aqui, no nosso ambiente normal. Pai e uma mãe, né, bem-sucedidos, caminhando juntos, família bem estruturada, filho no colégio particular, o outro faz jiu-jitsu, o outro faz natação, né, isso tudo com dinheiro, pagando. Aí o outro estuda nas melhores escolas, né, o outro faz MBA já com 10 anos, brincadeira, mas vai lá. Tem um futuro promissor, maravilha. Aí o casal vai e toma uma decisão equivocada, né? Faz um investimento, investe em ações, não entende nada de ações. Aí investe em ações esperando ter mais lucro, mais benefício. De repente há um colapso e tudo aquilo que eles investiram nas ações, perdeu. Não tem mais nada. Você acha que é uma consequência isolada? Nada vai acontecer com os seus filhos? Quem acha isso? Sabe o que vai acontecer quando se perde tudo? Vai para o colégio público, sai dos colégios bons que você tinha, esquece a natação, esquece o cursinho, esquece o inglês, porque agora nós vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade. Ok? Isso que nós vemos na economia do nosso país, por causa de uma ação, por causa de um investimento mal feito, gera consequência para os nossos filhos. Assim também foi o pecado para Adão e Eva. Adão e Eva, quando se desviaram, não foi só isolado. Trouxe o pecado para eles e para a descendência dele. Nós que estamos aqui hoje. Olha que loucura. Nós que estamos aqui nessa caminhada. Então, tudo gera uma consequência. Sejam boas ou ruins. Você pode ser assertivo. Fazer um investimento e dar certo. Glória a Deus. Você pode ser, um pouco errado ou negligente, fazer o investimento e dar errado. O que nós não podemos fazer é arriscar. Arriscar, gente, não é legal, não é bom. Então, é por isso que você precisa se certificar de todas as coisas antes de tomar uma decisão. Você precisa ver, será que esse é o melhor caminho mesmo para a minha vida? Será que isso, de fato, é o que... Não vou dizer para você que os especialistas... Estou falando isso. Mas será que isso vai ser bom para mim?
nem sempre tudo que é bom para alguém pode ser bom para você. Você já pensou nisso? Fulano entrou num ramo e tá, olha, prosperando maravilhas. Você vai entrar num ramo profissional e não vai prosperar. Não vai ter sucesso. Ah, mas a culpa é do presidente, a culpa é da economia. Nem sempre, gente. Às vezes nós somos culpados, sabe por quê? Pela nossa falta de experiência, falta de maturidade. Por exemplo, quando abrimos um negócio, vou falar rapidamente sobre isso. Quando nós abrimos um negócio novo, você precisa estar preparado aí no mínimo, para os 3 anos aí de escassez de recursos. Porque você é novo no mercado, ninguém te conhece. Até que você ganhe espaço no mercado, você precisa ter um fluxo de caixa que sustente as despesas. Mas tem gente que quer abrir um negócio com R$10, né? Aí o aluguel é R$1.000, olha que loucura. Aí tem mais a despesa de água, a despesa de luz, e a pessoa não contabiliza isso. Não, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Querido, Deus já meteu o pé há muito tempo. Deus já meteu o pé e o devorador assumiu. Pronto, vida que segue. Então a gente precisa entender, porque nós não podemos ser negligentes também na nossa vida espiritual. Sabe? Não podemos arriscar dessa maneira na nossa vida espiritual. Pelo contrário, precisamos vigiar. Não, peraí, será que esse é o melhor caminho? O que a Bíblia me ensina sobre isso? O que Deus fala ao meu coração sobre isso? Antes de você pensar, eu sei que você pode ter um desejo ardente, uma expectativa absurda de que vai dar certo. Mas e se não der? O que você vai fazer depois? Para analisar. Quantas pessoas hoje, vou usar um exemplo bem radical, gente. Quantas pessoas hoje nós vemos aí nas ruas, frustradas, mendigando, né, e tudo mais, porque fizeram investimentos e não deu certo. Perderam tudo. Nossa, pessoas que eram bem-sucedidas, mas apostaram em algo e acabaram perdendo. Então, toma muito cuidado, porque às vezes, financeiramente, você pode se recuperar. Você pode pegar um empréstimo e voltar ao mercado. Mas às vezes na vida espiritual, irmãos, é um caminho sem volta. A gente precisa ter muita cautela e se manter naquilo que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, a gente leu ainda há pouco, né, acho que foi na página anterior, falando que o caminho... Deixa eu ver aqui se eu encontro. Falando sobre santidade. Deixa eu ver se eu pego aqui. Não, eu não vou achar. Na hora eu vou encontrar. 1 Tessalonicenses serve sobre isso. O mesmo Deus da paz, aqui ó, falando assim, ó, abstenham-se de toda forma do mal, se afaste do mal, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, ou seja, a santificação é o afastar-se do mal, né, as escolhas, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Ou seja, é você ter racionalidade nas suas decisões. É quando alguém te tirar do sério, você ter o controle emocional de falar assim, caramba, não vou sair, né, do propósito por causa de A ou B. Marido não saia do propósito por causa da esposa, esposa não saia do propósito por causa do marido, né? Filhos não saiam do propósito por causa dos pais e pais não saiam do propósito por causa dos filhos. Então você tem que ser a coluna da sua casa, amém, irmãos? Seja a coluna da sua casa. Se você é a parte frágil e instável, que exemplo que a gente está dando para as nossas gerações? Por exemplo, como eu falei aqui, né, a gente precisa ensinar as crianças sobre culto. Se nós não sabemos prestar cultos a Deus, como é que a gente vai ensinar isso? A gente não consegue, não é verdade? A gente não vai conseguir. Um dos desafios do Geração Vida é ensinar as crianças, e deveria abrir classe também para os pais, para ensinar os pais em uma questão de continuidade, para que os pais deem continuidade àquilo que está sendo ensinado em sala de aula. Por exemplo, feche os olhos para orar. Às vezes na oração aqui da congregação tem muitos irmãos que ficam assim dispersos.
Vamos nos concentrar em Deus. Aí tem irmão que fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer um negócio amanhã, cara, que horas vai terminar o culto? Ele está empolgado, hein? O pastor hoje está empolgado, hein? Que loucura. Ai, vamos lá, que hoje ainda tem futebol. Quantos ficam impacientes por causa do futebol? Caramba, eu fico imaginando, se Jesus voltar num dia de Flamengo e Vasco, do tricolor é queda, né? Aí já deve ser outra razão. Brincadeira aos irmãos que são tricolores ou de outros times. Não tem nada disso de vaidade de time não, mas era só uma provocação mesmo. Quantas pessoas, né, abrem mão de certas atividades espirituais por outras naturais e agem como se isso fosse perfeito, fosse agradável, fosse bom. Aos olhos de Deus isso fosse maravilhoso. Que bacana, né? Aí tu ensina como a criança. Eu compartilhei com os irmãos no vídeo do YouTube, daquele Rodrigo... Ai, gente, até esqueci o nome dele. Arqueólogo. Rodrigo Silva. Eu compartilhei com os irmãos, né? Uma bronca que ele estava dando para a igreja, porque o pai falou para ele, poxa, meus filhos te respeitam tanto, né? Conversa com eles para que eles voltem para a igreja e tal. Aí ele falou, irmãos, particularmente eu conhecia esse pai. Eu conhecia a semeadura desse pai durante os anos que ele esteve na igreja, sempre comendo a igreja, sabe? Sempre falando mal dos irmãos, da igreja, do pastor e aquilo mais. Eu sabia quem era ele. E eu falei para ele, o irmão acha, né, que eu vou mudar em 15 minutos o que você fez em 15 anos? Você acha, irmão? Olha o confronto, né? Olha o confronto. Imagine se os nossos filhos dissessem assim, filho, vamos para a igreja. Por quê? Você não vai? Por que eu vou? Por que eu tenho que ir? Quantos pais punem os filhos para ir para a igreja? Você vai para a igreja, vai ler a Bíblia agora, anda, senão eu vou te bater. Ela vai associar o quê? Esse negócio de Bíblia é castigo, rapaz. Papai me botou no quarto e toda vez ele me disciplinava, me colocando no quarto lendo a Bíblia. Qual vai ser o sentimento em relação à Bíblia? Oposição. As conexões psicólogas, né? As psicológicas, as conexões psicológicas. Abre a Bíblia, já treme. Medo, insegurança, pavor. Por quê? Porque o pai gritava justamente nessa hora. Vai ler a Bíblia, vai não sei o quê. Então, irmãos, vamos ter cautela, porque não adianta a gente orar para Deus, me livra do mal, se nós mesmos praticamos o mal. Amém? Olha que eu ainda estou começando a entender o mal, hein? Mas vamos lá. Sequência na revista. Quando Jesus, no segundo parágrafo da página 70, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, sua intenção foi a de nos incentivar para pedir a Deus, que nos livre de toda força de mal. Na cruz do Calvário, Jesus inaugurou um novo momento para o homem, abrindo a possibilidade de mudar a sua natureza de pecaminosa para redimida e santa. Antes, rebelado e condenado, agora, em Cristo, o homem pode ser reconciliado com o Criador, abrindo-se a oportunidade de vitória sobre o mal moral, pois é liberto da escravidão do pecado. Amém, irmãos? Tem alguma coisa aí, alguma frase que eu esqueci? Não, volta aí, que essa é bacana. Vai ficar para outra página. Quanto ao mal natural e os sofrimentos dele decorrentes, tais como vergonha... Gente, isso aqui é a colheita, tá? Isso aqui é a colheita pelo pecado. Sentimentos de vergonha, corrupção, confusão e angústia. Precisamos lembrar que estamos vivendo num período de transformação. Em Cristo, somos transformados de glória em glória. E até o mundo por vir, estamos no caminho da terra prometida, numa jornada de provas que forjam o nosso caráter cristão. Adorei essa analogia que ele fez aqui, gente. Adorei, muito boa. Esse pastor, gostei demais disso. Ele está colocando aqui a gente como aquele povo de Israel que peregrinou 40 anos
para chegar na terra prometida. Você percebeu isso? Pergunto aos irmãos. Na história, qual foi a conduta dessa geração? Vocês lembram? O que ficou marcado nessa geração? Que algo que deveria ter sido feito talvez em 3, 4 dias, demorou 40 anos, porque era uma geração rebelde, desobediente, era uma geração que confrontava e afrontava toda hora a Deus. Lembra disso? Que eles foram impedidos de chegar na terra prometida, que Deus matou, cada um deles, e ele só avançou depois que toda aquela geração tinha passado. Esse pastor, ele fez essa analogia. Eu achei muito interessante isso, e até pensei nisso, falei, meu Deus, que importante para nós. Em Cristo somos transformados de glória em glória, repetindo, né? E até um mundo por vir, estamos no caminho da terra prometida, numa jornada de provas que forjam o nosso caráter cristão. Essa visão mostra o Deus que permite a ação do mal moral e seu consequente mal natural, enquanto vai transformando e restaurando as pessoas que atendem ao seu chamado, reconciliando para um estado de bem natural, de um estado de bem moral e de bênçãos consequentes. É Deus derramando o seu poder nos vasos de ira e a sua graça nos vasos de misericórdia. Mas isso só será pleno no porvir. Nesse meio tempo, precisamos lidar com os agentes do mal. Página 71. Assim como as forças armadas de todos os países têm o exército, a marinha e a aeronáutica, o mal conta com um poder bélico operado pelo maligno, pelo mundo e pela carne. Vejamos nessa lição como Deus tem atingido, ou melhor, desculpa irmãos, vejamos, é a guerra do mal. Vejamos nessa lição como Deus tem agido para nos livrar deles. Vamos lá. Dúvida em relação a esse primeiro tópico aqui, entendendo o mal. Alguém ficou com dúvida? Em relação ao mal moral e o mal natural? Mal moral como pecado, mal natural como consequência do pecado. Castigo, né? Ou aquilo que nós temos enfrentado. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tranquilo? Podemos seguir? Agora a gente entra na estratégia de Satanás. O mal que o inimigo planeja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. No episódio da última ceia de Jesus com os seus discípulos, ele disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás não pediu para peneirar somente Pedro, mas a todos os discípulos. Se você pensa que o inimigo restringiu o seu pedido somente àqueles discípulos que estavam na ceia, sinto em dizer que está completamente enganado. Aí eu botei a frase: Satanás, a todo momento, continua pedindo para peneirar todos os cristãos. Continua pedindo. Imagine você, faça uma analogia agora em relação a Jó. Deus, libera 5 minutinhos aí para pegar, né, fulano. 2 minutos só. 30 segundos já é suficiente. A todo momento, Satanás está tentando, de alguma forma, entrar na sua vida, para que ele entre na sua vida e te tire da presença de Deus. A mesma estratégia que ele usou no Éden, com Adão e Eva, ele tenta a todo momento. Ele não para de fazer isso. Que dirá agora, né? Caminhando aí para o juízo final. Os 45 do segundo tempo. Então,
Coloca no seu coração, meu irmão. Satanás a todo momento ele está buscando uma brecha para entrar e promover desunião entre você e Deus. O objetivo dele principal é te afastar de Deus. Que se ele conseguir isso, ele está bem demais. Você perde, você saindo da proteção de Deus, ele tem terreno fértil para fazer o que ele quer. Aí essa semana, né, por coincidência ou não, veio uma mensagem, uma imagem no nosso grupo, né, lá de comunhão e tudo mais. E eu fiz questão de trazer essa ilustração para os irmãos. Bota para mim aí, por favor. Você lembra dessa imagem? Está um pouquinho ruinzinha, mas eu acho que dá para entender, né? O que você achou? Esse é o retrato que nós não vemos. Isso, muitas das vezes, é o que nós não vemos. Mas essa é a estratégia do inimigo. Aí eu achei muito bom, né? Muito boa essa frase. Lute todos os dias por sua família. Existe uma reunião diária. Ele botou diária, mas a gente não sabe qual é a frequência dessa reunião. Existe uma reunião para destruí-la. Imagina, né? A imagenzinha forte, né? Você acha? Uma imagenzinha forte, hein? Fala, hein? A inspiração que você olha para essa imagem assim, é que você não pode abrir brechas. Primeira. Segunda, que o inimigo não está para brincadeira. Às vezes nós brincamos, né? Nós brincamos de ser crente. Mas o inimigo não está para brincadeira de ser trevas. Ele está ali para jogar sério. Vigia. Vamos vigiar. Vamos lá, sequência. Senão os irmãos vão ficar muito impressionados. O mal que o inimigo planeja, né? Continuando nesse tópico. Lembre-se que o inimigo não restringiu o seu pedido de ataque apenas aos discípulos, mas ele tenta e busca de todas as formas, né, contra todos os cristãos, contra toda a humanidade. No decorrer da história, ele continua pedindo para peneirar todos os cristãos. O detalhe importantíssimo aqui está na oração de Jesus por Pedro. Em nenhum momento ele proibiu, olha isso, gente, Jesus em nenhum momento proibiu o inimigo de peneirá-lo, mas orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Tem gente que fala assim, Deus vai me livrar. Querido, Deus não vai te livrar não, querido. Deus vai te fortalecer para você passar nesse mar, nesse deserto. Te livrar, Ele não vai te livrar não. Talvez de laços de morte, Ele até te livre. Talvez Ele segure até uma parte do problema. Mas a outra parte é sua responsabilidade e compromisso com Deus. Amém, irmãos? Tem uma ilustração também muito boa de Jesus, grandão, né? Vindo várias pedras e Jesus, né, segurando todas as pedras contra ele. Aí uma pedrinha passou e acertou o homem ali atrás e o homem começou a reclamar, a murmurar. Vocês devem ter visto essa ilustração, ela está na rede social. E aí eu não trouxe ela não. Mas eu achei ela muito interessante porque a gente às vezes reclama de uma fraçãozinha de problemas, sabe? Jesus segura a grande onda, o grande problema, e às vezes a gente reclama, sabe, porque a unha está encravada. Coisa que você vai no podólogo ali, ou então tira na própria... né? Às vezes você reclama, perde a razão, porque cortaram o cabelo errado. Poxa vida.
Ah, cortaram o meu cabelo errado, não gostei, saí insatisfeito, reclamei, briguei com a menina. Querido, daqui a 15 dias cresce de novo. Não é um mal irreparável. Daqui a pouco cresce de novo. Não é verdade? Outra coisa que a gente às vezes sai da graça. Eu já saí algumas vezes. Trânsito. O cara vai e bate no teu carro. Aquele que tu ainda está pagando, financiando. Que luta! Aí deve ser um enviado do inimigo, só pode ser. Quantas vezes a gente sai da razão por coisas bobas? Tudo bem que o carro é segurança, eu até entendo. Mas, sei lá, coisas bobas. Tira a gente do foco. Tira a gente da razão. Cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado, pedindo sempre ao Senhor que nos sustente. Porque aí foi isso que Jesus fez. Jesus alertou a Pedro e falou assim, olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar você, cara. Para peneirar você. E eu roguei por você, cara, para que a sua fé permanecesse inabalável. Quantas vezes a gente canta, né? Estamos de pé, não caminhamos. É lindo, né, gente? Fala sério, a letra é linda. Pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Às vezes nós cantamos isso, mas nem sempre nós estamos nessa vibe, nesse momento. Uma das frases e versículos que o irmão Ney citou, seus momentos de pregação aqui, né? Aquele que pensa estar em pé, cuide-se, para que não caia. Uma outra coisa, ele falou, quando estou forte, é o quê? É que sou fraco. Quando sou fraco, é que estou forte. Quando o meu corpo está fraco, meu espírito se fortalece. Você vai ver isso no tópico seguinte. Agora, quando o seu corpo está forte, seu espírito está fraquinho. Nesses períodos, né? Compara esses tempos e você vê. Quanto mais eu me achava, quanto mais eu tinha convicção das minhas forças, dos meus propósitos, das minhas convicções, mais fraco espiritualmente eu estava. Mais distante eu estava. Quando muitas das vezes eu estava tão abatido, nossa, fraquinho, rapaz, o pó da rabiola, Jesus nem se interessa. Era o momento que mais você para e escuta Deus falar. Então, irmãos, muito cuidado sobre como está o seu interior. Se conheça, que eu acho que isso é importantíssimo, você se conhecer, para que você tenha sucesso aí nas suas empreitadas espirituais. Olha o momento que a gente vai ver aqui, nesse exato trecho da lição. Em nenhum momento Jesus proibiu o inimigo de peneirar, mas orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Pedro bateu no peito, olha só, gente, e disse algo como: estou pronto, pode vir, Satanás, estou tranquilo. Aí o autor da revista, o pastor, acho que é Nilson, deixa eu ver se é isso mesmo, Newton Correia. Aí o pastor Newton colocou aqui, quanta arrogância diante do mal. Vejo muitos crentes, olha que não sou eu, gente, está escrito aqui, é ele que está falando, e esse pastor não é nem daqui da igreja, hein? Vejo muitos crentes com a mesma postura, não entendem que a guerra espiritual somente é vencida com humildade. Quando você está forte, você pode ter certeza que você vai cair, porque não é você. É quando o Espírito de Deus que está dentro de você te fortalece. Mas quando Ele te fortalece, irmãos, você não age por impulso, você não age por arrogância, você não age por vaidade. Você age conhecendo
o autor e consumador da sua fé. Amém, irmãos? Você age e lembra que Deus é o provedor de todas as coisas. Eu fiz uma ilustração aqui há pouco tempo falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando Nabucodonosor, falou para eles que jogaria eles na fornalha ardente. Faça o que o rei quiser. Se Deus, se for da vontade de Deus nos livrar, Ele nos livrará. Mas se também não for, a gente vai se manter aí rebelde à sua orientação. Pensa como Jó. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nada me pertence. Tudo é dele. Tudo é para ele. Quando você fala assim, quando você tem esse entendimento, algumas coisas ficam mais leves. Não é que você tem que abrir mão. Eu não vou almejar, um melhor salário. Não se fala sobre isso. Eu não vou almejar um carro novo. Não se fala sobre isso. A questão não é essa. A questão é o quanto o seu coração está preso nessas coisas. Em dos momentos aqui de pregação, eu falei de uma ilustração de um pai, comprou um carro muito bonito, o carro era o xodó dele. O filho foi, enquanto o pai estava descansando, e riscou a pintura do carro. Lembra disso, dessa ilustração? Aí o pai foi, pegou a mão da criança e bateu, até a criança perder a sensibilidade das mãos. Levou ao médico e tal, e houve a necessidade de ser amputado. A criança. Quantos pais agem assim hoje, irmãos? Hoje. Porque a TV queimou. A TV que tu comprou aí é R$700. Aí você bate e agride a criança desenfreadamente. Tanto que hoje a gente vê políticas, de segurança pública em favor do menor. Porque existem pais que perdem o controle na hora de disciplinar, que era o correto, E aí, beleza, o pai foi, restaurou a pintura do carro, e as mãos da criança? Como é que restaura agora? Então, gente, sempre pensa na consequência, naquele efeito, do mal natural. A consequência da minha ação. Qual vai ser a consequência da minha ação? Quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente evita muitos males na nossa vida. Não estou dizendo aqui que é matemático, 2 mais 2 são 4, vida que segue, também não sejamos insanos. Mas é que a gente tenha mesmo aquela conexão com Deus. Porque o que vai te fazer vencer o mal é a sua intimidade com Deus. É o momento de você falar assim, poxa Deus, minha vontade é esganar fulano. Nossa, minha alma chega até a ficar mais leve de vontade de pegar fulano. Mas me segura, Deus. Me ajuda para que eu não faça isso. A minha vontade, é reagir no momento que me afrontam. Nossa, Deus, que vontade. Mas baixa minha bola. Baixa minha bola que eu consiga dominar o meu mal. Gente, eu acho que domínio próprio é o que a gente precisa e muito, Não que, entenda, irmãos, não querendo culpá-los, pelo contrário. É a carne. A carne fala muito forte. A carne fala muito forte. Sua criação, Eu fui criado, minha mãe falando, Frase da minha mãe, Dos antigos, Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Quem já ouviu isso? Isso é sanguinário, irmão. É partir para dentro. Não leva desaforo para casa, não. Se você for para casa depois de apanhar, eu ainda bato em você. Você lembra disso? Minha mãe criou vocês? Eu até achei que tivesse sido. Isso é cultura, irmãos. Isso é cultura. A gente precisa vencer essas coisas. A gente vai caminhando para isso. Amém, irmãos? Entenda, pelo amor de Deus, eu não quero que você saia muito triste, não. Mas eu acho que foi um despertar, eu acho que é um despertar muito bom para a gente, porque a gente pede a Deus algumas coisas que nós temos que fazer.
que nós temos que fazer. Eu acho que isso é o principal da lição, sabe? E a gente não pode esquecer isso. Falei, não, poxa, peraí, eu estou pedindo a Deus para me livrar, Deus vai me livrar, mas eu também preciso fazer a minha parte em relação a Deus. Então, aí aqui o pastor concluiu, né, a arrogância diante do mal, e a gente precisa entender que a gente não pode subestimar o mal, né? Não entendem que a guerra espiritual somente é vencida com humildade. Se Deus não fortalecer a nossa fé, vamos individualmente desfalecer. Jesus continuou falando a Pedro, e você, quando voltar para mim, entre parênteses, após me negar 3 vezes, fortaleça os seus irmãos. É o diálogo de Jesus quando ele está falando para Pedro. Pedro, quando você, tu me amas? Amo, Jesus, amo. Volta e meia ele pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Jesus, claro que eu te amo, poxa, isso é best friend, meu amigo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou triste, poxa vida, será que Jesus não acha que eu não amo ele? Quando você se converter, 3 anos caminhando com Jesus, Pedro, quando você se converter, olha a frase de Jesus, Pedro, quando você se converter, depois de 3 anos caminhando comigo, tu ainda não é convertido? Mas quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Queridos, quantas pessoas a gente precisa aqui na igreja, no povo de Deus, convertidas, que fortaleçam os seus irmãos. A gente tem tentado trabalhar com o ministério sobre isso, e com a igreja também. Na hora de levantar alguma coisa contra o irmão, vá lá e encoraje ele, olha, eu sei que foi difícil, hein? Tu deu uma rateada boa ali, mas na próxima tu vai conseguir. Vamos conseguir juntos. A próxima vai dar certo. Olha, desanima não, desiste não, porque a caminhada é dura, mas nós estamos juntos em oração. Não se afasta não, se aproxima. Mantém aquela comunicação que tinha antes. O que mudou? Volta. Vamos aí, vamos caminhar juntos. A gente tem tentado trabalhar isso. Mas no nosso individualismo, a gente acha o quê? Não, vou caminhar sozinho, vou triunfar sozinho, vou vencer sozinho. Então, gente, a gente precisa entender justamente essa passagem que Jesus está falando com Pedro. E que sejamos os maiores intercessores da igreja, da membresia, dos irmãos. Por exemplo, na hora de falar mal do pastor, ora por ele, vai ajudar muito mais do que criticar. Não é verdade? Na hora de se colocar como vítima e dizer assim, poxa, ninguém ligou para mim. Liga e fala assim, gente, ó, tô bem, hein? Tô legal, hein? Ó, tô passando pela prova, mas tô passando. Mas quantas pessoas ficam esperando, né? Tá vendo? Ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, cara. Não. Liga para a pessoa. Eu tinha acho que um tio, que no aniversário dele, ele ligava para as pessoas parabenizá-lo. Olha que loucura. Aí ele ligava para a pessoa, oi, tudo bem? Fulano. Rapaz, hoje é seu aniversário. Ele rapaz, meu aniversário, tu acredita? Obrigado, poxa, legal. Olha o trabalho que a pessoa está tendo, gente. Para de dar trabalho e trabalhe, né? Fulana, saudade de você. Vamos caminhando. Se não fortalecermos a fé dos nossos irmãos, também vamos coletivamente fracassar. A Bíblia diz, e corrija meu irmão se eu estiver errado, a Bíblia diz que a gente é o quê? O que a Bíblia diz que nós somos? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Se o teu pé fracassar, tu acha que o teu corpo vai ficar feliz? Eu estou com uma unha encravada, irmãos, aqui, e ela toda hora me lembra dessa dor. Já estou acho que umas 3 semanas com ela, cultivando ela.
Como me incomoda essa unha, irmão. Só que ainda não tive tempo para tirar essa calosidade dela. Mas como ela me incomoda. Eu fico imaginando Cristo, sabe? Como tem alguns irmãos dando dor, incomodando o corpo. Aí Cristo fica assim, meu Deus, uma hora eu vou parar para ajeitar essa calosidade. Uma hora eu vou parar. Eu não sei se os irmãos passam por isso, mas eu, para acordar de manhã, eu sinto mais dores na parte inferior da perna, panturrilha, calcanhar. Aí eu falei, cara, acho que eu estou ficando velho. Que loucura! Aquela dor que incomoda, sabe? Assim, é um irmão dentro da igreja, mas não é que ele esteja trazendo problema, não. É que ele está passando por uma luta sozinho. Virou as costas e foi embora, falou, não, eu vou viver, eu vou sozinho porque caminhar já está muito difícil. Eu sozinho já está difícil, imagina com gente me atrapalhando. Tem irmãos, caras, que são assim. Aí tu liga, né? Manda mensagem, a pessoa te ignora. Ô, irmão, como é que você está? Faz pouco caso. Tudo bem com você? Gente, olha como é que a vida de crente é difícil. Ô, irmão, estou com saudade. Ah, é mesmo? Legal. Poxa, vê se aparece. A distância da minha casa é a mesma. Tem gente assim, gente. Aí, na frente da igreja, fala assim, poxa, ninguém me ligou. Ninguém me ligou. Ninguém falou nada. Ninguém mandou mensagem. Ninguém se preocupou comigo. Tu acredita que tem isso? Faz uma pesquisa com 10 pastores e você vai ver que a maioria vai falar isso para você. Muitos me abandonaram. E olha que eram as pessoas que eu mais socorria, que eu mais ajudava, que eu mais estava presente, que eu mais cuidei, era justamente a raça que me abandonou. Olha, gente, que loucura. Gente que age de uma forma e depois por trás age de outra forma. Aí a gente vai, para e ora e fala assim, livra-me do mal. Meus irmãos, então fecha a boca. Porque você mesmo cultiva o mal. Vigia, meu irmão. Vigia. Por quê? Para que você não seja influenciado pelo mal. Se mantenha, sabe? Se mantenha intacto. Não, irmãozão? Vigia aí, cara. Vigia aí. Olha, tô orando por você. Estou orando por você, Deus vai te abençoar, Deus vai te socorrer. Estou precisando de oração. Não, irmão, estou precisando não. Fica comigo. Isso, gente, é só para você entender que eu tenho certeza que você já passou por isso. Ligou para uma pessoa que não estava de bom humor, não estava num dia legal. Aí te distratou e você fala, nunca mais eu ligo para essa pessoa. Nunca mais eu falo com ela. E que se lasque. Fica sozinha para parar de ser besta. Eu acho que algumas pessoas ainda estão em processo. Quem sabe até de conversão, mas às vezes tu conversa. Outra coisa, gente, que é lavando roupa suja aqui, né? Outra coisa. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou bem. Estou ótimo. Está tudo maravilha. Aí chega para um outro ali. Rapaz, estou passando por uma luta, bicho. Lucicreia, meu Deus. Ai, meu Deus, não sei o que eu faço, meu Deus, que loucura. Para que ficar fingindo de forte, irmão? Cadê aquela parte da lição que nós lemos que fala sobre humildade, de reconhecer e falar assim, cara, estou o pó da rabiola, estou muito ruim, ora por mim, sabe? Me ajuda em oração, porque o fardo está pesado, a luta está grande, ora por mim. Mas independente de querer ou não, Jesus orou por Pedro. E foi isso que sustentou Pedro. A oração. Não a oração de Jesus e tal, não, gente. Às vezes a sua oração é o que sustenta a tua casa. Às vezes a sua oração é o que sustenta a sua vida com Deus. Para de orar. E aí você vai ver a sua história mudar. Tem gente que acha, né, a pessoa se afastou da igreja, se desviou, né, abandonou Jesus, foi da noite para o dia. Mentira, irmãos. Tem que ser muito inocente para acreditar nisso. Primeiro passo, a pessoa já não lê mais a Bíblia. Segundo, ela já não ora mais. Ela vai perdendo, sabe,
ela vai perdendo aquela comunhão. Primeiro é ela com Deus, depois aquilo, né? O efeito do mal natural só reverbera na igreja. Você vê que ela se afasta. O que a gente faz? Ora, porque não vai ser a sua visita que vai fazer muita coisa. Não será o seu muito falar. É o Espírito que convence. Amém, irmão? Você lembra disso? Você lembra que a Bíblia fala sobre isso? Aí eu estava conversando com a pastora Josenilda ontem. A pastora Josenilda falou umas coisas aqui forte. Forte. Que eu até fiquei de cabeça baixa ali. Eu falei, opa, vou nem olhar não, porque vai meia dúzia vai dizer que eu falei alguma coisa para ela. Ou que alguém falou alguma coisa para ela. Aí eu comentando com ela, né, no retorno lá, levando ela para casa. Aí eu comentei com ela e falei assim, pastora, a gente está tendo aí a oportunidade, né, de desenvolver algumas atividades evangelísticas na igreja, que já estavam perdidas há muito tempo, a gente encontrou em algum baú do tesouro. Aí a gente está evangelizando, mas está evangelizando daquele jeitinho, né, que muitos dizem que não vai dar sucesso, não vai ter efeito. Aí a gente na porta da calçada ali, fizemos um formulário e perguntando, né, você quer que a gente ore por você? Primeira coisa, posso orar por você? Caraca, vai orar para mim por causa de quê? Te pedir alguma coisa? Vai custar quanto? Não, é de graça. Vamos lá. Que área na sua vida eu posso orar? Sua família? Não precisa não. Dinheiro? Financeiro? Não precisa não. Que isso, irmão? Sério? Saúde? Não. Você quer que eu ore por quê? Ora pela minha vida espiritual. Aí eu estava conversando com ela, eu falei, pastor, olha que interessante, né? O governo é responsável, né, por movimentar a economia para que as pessoas tenham mais recursos financeiros, ferramentas para isso. O governo é responsável pela saúde, em promover a saúde e bem-estar para as pessoas, né? Bem, legal. Agora, a vida espiritual, irmãos, é só a igreja que faz. Não tem outra área. O governo não vai promover nada para a vida espiritual. Pelo contrário, ele vai promover o contrário, o oposto. Aí eu falei para ela, poxa, olha só. Aí ela falou assim, caramba, que bênção, né? Pessoas sedentas, sabe? Sedentas, com fome, com sede, né? De Deus, da presença de Deus. Eu falei, pastora, que loucura. Rapaz, e a gente cheio de lugar vazio ali? Cheio de banco ali para ser ocupado? Olha que bom. Vamos juntar a fome com a vontade de comer? Meu irmão, entra aí então. Mas não é tão fácil assim. Existe uma luta espiritual muito grande, que se nós não estivermos em oração, em propósito, estratégia nenhuma funciona. Eu fico vendo assim, né, alguns irmãos, o cara deu certo, né, a igreja deu certo lá em Minas Gerais, desenvolveu uma atividade. O fulano deu certo lá não sei aonde, desenvolveu uma atividade, uma estratégia, legal. Você pode comprar aquela estratégia e trazer para cá, aquilo não vai dar certo aqui. Você pode pegar uma outra e implantar aqui, não vai dar certo. Eu vi igrejas que implantaram células e não deram certo. Vi outras que implantaram células e deu muito certo. A questão, irmãos, não sei se você vai concordar comigo, mas se você não concordar, eu respeito a sua posição. A questão não é a estratégia que a tua mente e o teu coração traça, mas é o que Cristo determina para a sua igreja. Talvez você não faça estratégia nenhuma e as portas se abrem. Talvez você não crie estratégia nenhuma. Por que está entrando? Faço nem ideia, irmãos. Só sei que está entrando. Não faço ideia. Só que para as coisas espirituais, irmãos, nós precisamos ser espirituais. Eu não estou falando de santidade falsa não, hipócrita não, irmãos. Eu estou falando da gente reconhecer que tudo nós dependemos de Deus. Amém, irmãos? Ô, glória! Tudo nós dependemos de Deus. Você pode ser muito bem sucedido ganhando 1 ou 2 salários mínimos. E uma pessoa que você conhece com 10 salários mínimos ter toda ferrada na vida. Não ter condições para nada. Não ter nenhum carro, não ter nada. A prosperidade vem de Deus.
O livramento na sua saúde vem de Deus. A salvação é fato, vem de Deus. Então, entenda isso. Coloca isso no seu coração e que Deus nos abençoe. É a fé, segundo parágrafo da página 71, é a fé que derruba o que, irmãos? As artimanhas do diabo. Você pode falar comigo? É a fé que derruba as artimanhas do diabo. De novo, é a fé que derruba as artimanhas do diabo. É a fé. Não são as suas horas acordado, não são as suas horas dormindo. Tem uma passagem muito linda que Salomão, em Eclesiastes, fala que Deus abençoa aqueles, né, que Ele ama e concede enquanto dormem. Preste atenção nisso, olha. Deus concede enquanto dorme. Está fazendo nada. Está fazendo nada, está dormindo, roncando ainda para ser pior. Aí tá, e Deus vai e abençoa. Acorda já um dia renovado. Poxa. É a fé que derruba as artimanhas do diabo. Deus não o impede de nos atacar, mas nos equipa para que possamos resistir no dia que o mal intensifica a peneirada. Por isso Paulo escreveu, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Assim, o livra-nos do mal também pode ser entendido como fortaleça a nossa fé. Quantas vezes você orou para Deus e falou assim, Deus, fortalece a minha fé, porque eu vou pegar uma pedrada agora, violenta. Quando a gente saiu no evangelismo aqui à noite, eu falei, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Porque a peneira vai intensificar. Porque quando você se levanta como luz, irmãos, o inimigo você incomoda. Eu estava vendo uma vez uma pessoa falando sobre isso. Aí eu falei, né, no diálogo, a pessoa comentando, né, por que era tão perseguida, tão atacada, por que o crente, né, é perseguido, atacado? Eu falei, não, irmãos, é porque o crente pertence a outra pessoa. O crente não pertence ao inimigo. Ele vai atacar quem já está do lado dele? Para quê, pô? Ele já ganhou, ele já conquistou. O time, se você observar no futebol, o time oposto só vai com sede para a vitória quando está perdendo, irmãos. Porque quando está ganhando, faz o quê? Fica lá administrando, joga para um, joga para outro, joga para outro. Você lembra disso? Eu não jogo bola não, gente. Mas fica assim, joga para um, joga para lá. Aí recua para o goleiro. Aí o goleiro vai e joga para frente. Fica enrolando para passar o tempo. Por quê? Porque ele já está ganhando. Agora o outro que está perdendo, não. Aí corre atrás do prejuízo. Então assim é o inimigo. Então ele vai intensificar na igreja, vai apertar o negócio na igreja. Por quê? Porque ele quer ganhar você. Ganhando você, ele ganha a sua família. Ganhando a sua família, ele ganha seus filhos, seus netos. Olha que bênção para ele. Olha quanta gente ele ganha através de você. Por isso que a oração de Jesus é o quê? Fortaleça a nossa fé, Deus. Para que a gente não venha esmorecer nessa adversidade. Você tem isso no seu coração, irmão? Quando você orar assim, livra-nos do mal, lembra-se disso, Deus, livra-me do mal, mas fortalece-me, porque eu sei que o Senhor não vai me livrar do mal, mas eu preciso de forças para vencer isso. Você entendeu isso, irmão? Glória a Deus. O mal que está no mundo, quarto ponto, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno, 1 João 5,19. No Novo Testamento, 3 palavras gregas são usadas para dar a ideia do que é o mundo. Você pode observar aí, oikoumene é a primeira palavra, o mundo visível e habitado, aion, geralmente traduzido por era, combinação de espaço e tempo, e enfim, cosmos, essa acho que você deve conhecer mais, que traz o conceito de ordem ou sistema,
abarcando o mundo material, a esfera da vida inteligente, a sociedade separada de Deus e dominada pelo diabo e o conjunto de ideias e valores que governam os homens que pertencem ao mundo. Deixei lá os 3 pontos. Esse último, o que a gente conhece hoje como ideologia. Eu gosto de uma definição bem simples e resumida, que diz: o mundo é o conjunto da realidade criada. Deus criou uma realidade perfeita, mas ela foi derrubada. Amar a criação ideal de Deus corresponde a amar o reino de Deus, mas amar o conjunto da atual realidade corrompida corresponde a amar o mundo e o seu mal. Essa era a ideia de João quando escreveu: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Que coisas são essas? O autor da revista. São os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. O irmão Ney falou sobre isso recentemente. Portanto, a realidade criada com base nesses conceitos, como continua tal texto declarando, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Tenho a certeza de que o livra-nos do mal também tem como propósito despertar a ação de Deus de guardar-nos do mal que está no mundo. Como Deus faz isso? Não é nos excluindo do mundo. O pessoal achando que vai ser arrebatado. Aí tem até ele faz até um exemplo aqui muito bom, gente, ó. Não é nos excluindo do mundo como tentam fazer os monges enclausurados nas montanhas, lá esquecidos, sem tecnologia, né? Sem celular, sem nada. Não é dessa forma não, gente. Guardar do mal é diferente de tirar o crente das mazelas ou dos prazeres, ou seja, do próprio mundo. O segredo da vitória está diretamente relacionado ao fortalecimento da nossa fé, como está escrito. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, mediante o uso de única arma hábil para esse fim, a nossa fé. Então, a única forma da gente vencer o mal é através da nossa fé. 1 João 5,4. E João continua seu texto dizendo: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Precisamos de fé para crer que Jesus é o Filho de Deus, de fé para amar a Deus e praticar os seus mandamentos, de fé para saber que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos o conjunto da realidade do que é verdadeiro, de fé para anunciar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Qual foi a palavra que se repetiu em todas essas situações diferentes? Fé. Fé. Em meio a esse mundo caído, que nos assedia com os relativismos de suas narrativas demoníacas e carnais, o livra-nos do mal, mais do que nunca, passa pelo fortalece a nossa fé. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, depois de falar do exemplo dos antigos, ousa nos incluir no rol dos heróis da fé, na medida em que vemos o mundo sem cansar ou vencemos o mundo, sem cansar ou desanimar. Na medida em que vencemos o mundo sem cansar ou desanimar. Quem está cansado aí, irmão? A noite foi tensa ontem, né? A gente ralou pra caramba aqui ontem. A gente então na cozinha lá trabalhando, comendo, preparando para as mulheres comer. Claro que não. A gente fez voto de jejum. Ai. Irmãos, 5º ponto. O mal que há em mim. Olha que nós já falamos sobre a natureza do mal, o mal que o inimigo planeja, o mal que está no mundo e agora o mal que há em mim.
Quem nunca reagiu como Paulo diante de uma falha cometida? Nem eu mesmo, abre aspas, né? O apóstolo Paulo falando, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, Romanos 7,15a. Por que fiz isso? Em nós, servos de Deus, opera o antagonismo, ou seja, o oposto, descrito por Paulo nos capítulos 7 e 8 da carta aos Romanos. No capítulo 7, por exemplo, o apóstolo se revela um homem carnal, dominado pelo mal entranhado nos seus membros. Mas no capítulo 8, ele fala como um homem espiritual, conduzido pelo Espírito Santo. O quadro é de luta constante, a mesma pela qual passamos todos os dias. Será que o livra-nos do mal também deve se referir a esse mal como está em nós? Entendo que sim. Não lutamos somente contra o diabo e o mundo, lutamos também contra o miserável homem que somos. Até aqui tratamos dos inimigos externos, o diabo e o mundo, mas agora vamos tratar do inimigo que é mais íntimo, porque mora com a gente. Paulo diz que esse inimigo é o mal que habita em mim. Em mim, gente, não é só em mim não, hein? O mal que habita na própria pessoa, tá? Amém? Isso. Não vai que você distorce aí, acaba falando, ih, rapaz, o pastor, tá vendo? Falando. Esse mal trouxe para nós as seguintes consequências. Os nossos corpos estão condenados à morte, temos de conviver com um inquilino indesejável, que é a carne, sentimos-nos devedores à carne, o que gera o desejo quase irresistível de agradá-la. Passamos por angústias em função dos sofrimentos presentes, sentimos-nos fracos em nossas orações e indignos diante de Deus. Romanos 7, 24 vai dizer assim, quem me livrará do corpo desta morte? Quantas pessoas ficaram desanimadas, tristes e abatidas, porque olhavam nas redes sociais a vida alheia e falavam assim, poxa, minha vida não é tão boa quanto a de fulano. Poxa, olha só, fulana está lá agora em Budapeste, que maravilha. Semana passada a Lucicréia estava lá em Miami, cara, que loucura. Quem sustenta isso tudo? Ah, eu queria tanto ter um marido assim. Tá vendo, João? Não é você não, João, fica tranquilo, tá? Tá vendo, João? Tu não me leva nem para seropédica. Fulana foi para Miami. Aí já traz um tumulto para dentro do relacionamento. Aí João falou o quê? Casa com o marido dela. Fazer o quê? Eu queria ver se o marido dela ia aguentar você. Queria ver. Não, mas você viu que ele mandou ela? Mandou ela, mandou a sogra para não sei aonde, ele agora deve estar em paz, deve estar perfeito. Começam os conflitos desnecessários, irmãos. Qual foi a origem do conflito? Você ficar olhando e invejando a vida alheia. Olha para a sua vida e fala assim, caramba, que bênção, né, cara, que eu tenho, a casa que eu tenho. Olha que maravilha. Olha que bênção a goteira que tem lá em casa. Que incrível. O que seria de mim sem essa goteira? Olha para as suas coisas e valoriza o que Deus te deu, cara. Fala, poxa, Deus, obrigado. Olha, se o Senhor quiser me dar mais alguma coisa, eu aceito, tá? Mas eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor me deu. Obrigado, de coração, tá? A Bíblia vai falar e vai registrar o seguinte, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, não é verdade? A mulher sábia edifica. A mulher sábia edifica, o marido sábio edifica a sua casa, os filhos sábios edificam também a sua casa. Não é só a mulher não. Todos que tiverem sabedoria vão edificar a sua casa, suas amizades, a sua igreja. Gente, vai ser bênção. Mas como é que a gente consegue essa sabedoria? Só de Deus, cara. Porque por nós mesmos é diferente. Por nós mesmos, eu acho que a gente não consegue vingar, não. Eu considero, irmãos, que a base das nossas vidas é a dependência em Deus. E outra, é se preparar pelo que Deus tem para fazer. O que Deus fez, tem feito até agora, e o que Deus vai realizar. Seja movido pelo seu comportamento, intimidade com Deus, não pelo que os seus olhos cobiçam.
não pelo que os seus ouvidos ouvem, sua mente processa. E aí a gente já consegue evitar muito mal. Vamos lá, continuando aqui, a página 74. Paulo entendeu e por isso escreveu Romanos 8, no qual declara que o livramento desse mal só pode ocorrer mediante a intervenção divina. Por isso termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo a carne, continuo sofrendo esses efeitos do mal. Mas o que fazer então? Preciso trazer a minha mente cativa à lei de Deus, cumprida em Cristo. Podemos viver segundo o Espírito da vida e paz, como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. A resposta de Deus foi colocar um novo morador nesta casa de carne que vivemos. Ou seja, ao invés somente da sua carne, quando você se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida e passa a disputar espaço com a sua natureza caída, né? Ele é capaz de nos ajudar contra aquele outro inquilino indesejável. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Nós não devemos nada à carne, e por isso não somos obrigados a agradá-la em nada. Abre aspas. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, mas se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Romanos 8, versículo 12. Vale lembrar que recebemos uma herança inestimável, que cobriu a nossa dívida, e por isso não precisamos andar angustiados devido aos sofrimentos de agora. Tem hora que parece que as nossas orações não passam do teto, mas temos um corretor automático de orações sinceras. Muito bonitinho isso. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Paulo vem falando, né, que não sabemos orar, não sabemos pedir, o Espírito Santo é o corretor automático. Mas o corretor automático do celular, de vez em quando, ele vacila. Mas o Espírito Santo não. Mesmo que nos sintamos fracos para orar, devemos orar, sabendo que o Espírito Santo intercede por nós, tendo sempre em mente que nenhum sentimento de indignidade entrando na nossa carne pode suplantar a afirmação de que ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 39b. Conclusão. Quanto ao mal, Jesus nos incentiva a orarmos com perseverança e humildade. Fica como sugestão prática a seguinte oração, elaborada mediante tudo aquilo que conversamos nessa lição. Abre aspas. Deus, fortaleça a nossa fé para resistirmos e vencermos as ciladas de Satanás e os apelos do mundo. Dá-nos a convicção da vida e da paz, mesmo em meio a ambientes de morte, e que o seu Espírito nos ajude a confrontar aquele inquilino impróprio que habita em nós. Pai, somos seus eternos devedores, e esse boleto da carne é falso. E mesmo não vendo saída para o sofrimento e a angústia, vamos aguardar em Ti, com esperança e paciência. Senhor, as nossas orações podem parecer inconvenientes. Não sabemos orar como convém, mas aceita a oração do Espírito por nós. Ele conhece a sua vontade. Deus, mesmo ainda sendo miserável pecador ou miseráveis pecadores, ajuda-nos a vencer esse mal que está em nós, porque somos mais que vencedores por meio do seu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Bom, gostei muito dessa lição. Eu acho que
despertar para todos nós, despertar para mim também. E eu espero que a gente consiga praticar muito, muito aquilo que nós estamos aprendendo sobre a oração do Pai Nosso. Não só como uma religiosidade, mas com o efeito mesmo daquilo que nós estamos orando. E nós estamos aprendendo. Você pode observar que essa oração final foi de autoria do pastor. Com base em tudo aquilo que nós lemos, estudamos, ele fez essa oração, pedindo no final que o Espírito Santo intercedesse por nós. Aonde nós formos fracos, que o Espírito Santo possa intervir. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, que o teu Espírito Santo possa conduzir, ó Deus, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, Deus. Ajuda a tua igreja, ajuda, Senhor, o teu povo, povo esse que se chama pelo teu nome, povo esse que é mais do que vencedor quando está diante de ti, Deus. Venha sustentar, ó Deus, a cada um de nós e fortalecer a nossa fé, para que não venhamos parar por nenhuma circunstância à nossa volta, Deus. Venha, Deus, nos ajudar até mesmo quando a nossa carne luta contra o Espírito, Deus. Que o Senhor possa fortalecer a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Ana Lu, por gentileza, faz essa oração.